O DC Sweep também possibilita, por exemplo, traçar a curva de um diodo ou um diodo Zener. Por exemplo, agora temos esse circuito aqui com uma fonte de tensão e os diodos, e nós objetivamos traçar a curva desses diodos. Então, primeiramente, analisando a curva do diodo D1, nós podemos vir aqui em DC Sweep e pedir para alterar o valor da fonte de tensão V1 de menos 15 até 15, incrementando de 0,01 volts por vez. Fazendo essa simulação, entramos aqui no probe, né, e pedimos para colocar o traço. Nós queremos o I no diodo, né? Então podemos retirar aqui a tensão, deixando apenas a corrente, temos o I a corrente no diodo D1. Damos um OK. E lá está a corrente no diodo pela tensão na fonte de entrada. Para desenhar a característica do diodo, seria ideal colocar a tensão no diodo pela corrente do diodo. Então, para mudar isso, podemos dar um duplo clique no eixo X e abrirá essa janela. Aqui nesse botão X Variable, nós podemos colocar a tensão que está sobre o diodo, que seria VD. VD. Então, OK. E aí está a característica do diodo. Para facilitar a visualização ainda mais, podemos voltar aqui, dar um duplo clique e mudar a faixa de valores que o gráfico mostrará, por exemplo, de 0 até 1 volt. E fica mais claro a característica de condução do diodo. Lá perto de 0 volts, 0,7 volts o diodo conduz. Agora, se quisermos ver a curva do diodo Zener, é muito fácil também. Deletamos a curva do diodo e pedimos para colocar a corrente no diodo Zener, que seria o D2. Damos um OK. Aqui está a curva do diodo Zener. Mas como anteriormente nós tínhamos pedido para colocar de 0 até 1 volt, nós podemos voltar aqui e colocar um auto range que o gráfico mostrará a curva do Zener. No entanto, aqui está em função da tensão do diodo e não do Zener. Então basta clicar aqui e mudar a variável, colocar o VZ. Pronto, temos a característica do diodo Zener impresso na tela. O DC Sweep também permite traçar a característica do transistor IC por VBE de maneira bem simples. Podemos setar a análise aqui em DC Sweep novamente e colocando a fonte VBE variando. E poderíamos, através de um outro fator também, ao mesmo tempo que variar a fonte VCE, fazer isso para diferentes valores de IB. Então, voltando aqui no DC Sweep, nós escolhemos a fonte VCE com uma variação linear, começando de um valor 0 até 10, com incremento de 0,01, e podemos vir aqui em Nested Sweep para variar o valor de IB. Então, escolhemos uma fonte de corrente, o nome IB, e começando do valor de 0 até 10 mili, incrementando de 1 em 1 mili. Lembrando de habilitar o Nested Sweep aqui embaixo. Aí damos um OK, fechamos e mandamos simular.
Aqui no probe, podemos pedir para colocar o traço da corrente IC. E temos lá a curva característica do transistor. O comando transfer function nos diz qual é a relação entre uma tensão de saída e uma tensão de entrada. Basta ativar essa função aqui no análise setup. Então vamos e ativamos a função de transferência. A variável de saída seria meu VS, V de VS, e a variável de entrada tem que ser uma fonte de tensão, que no caso seria VCE. Damos um OK e simulamos. Aqui no probe é só olhar o output file aqui, e logo mais embaixo temos essa parte Small Signal Characteristics, onde VS sobre VCE foi dado como meio, que seria a função de transferência do circuito anterior.